Booster Groove 2, ou como era conhecido no Japão, Booster Move 2 Dance Tengoku Mix, foi lançado pela então Enix pela PlayStation em 1999. Ela se difere dos outros jogos de dança pela sua jogabilidade. Enquanto Dance Dance Revolution vão surgindo setas para você apertar no momento certo, quando cruzar sua correspondente no canto superior da tela, em Booster Groove você tem que respeitar o ritmo certo. São 4 batidas, as primeiras 3 para apertar a primeira sequência de botões e a última para apertar o botão final. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este ritmo das batidas varia de acordo com o estágio. No estágio do robô Z Gold, as batidas são muito mais rápidas que no estágio da Kelly, por exemplo. Falando em personagens, originalmente Booster Groove apresenta 10 personagens principais, desde o homem lança-chamas a uma dupla de ET e um humano zumbificado com um machado em sua cabeça. Depois você escolhe o nível de dificuldade. O fácil você só usa as setas dos botões D-pad. No normal, você usa setas nas primeiras sequências e na última são os botões X, bola, quadrado ou triângulo. No mix é tudo misturado, podendo vir qualquer botão na sequência aleatoriamente. Não só você tem que se preocupar em fazer os movimentos no time certo, mas também em se defender dos ataques no momento certo. Ao invés de apertar o botão da quarta batida ao apertar X no nível fácil ou R2 nos demais níveis, você se esquiva do ataque. Apertando R1 ou bola no nível fácil, você ataca. Se o adversário te atacar e você apertar o R1 ou bola no momento certo, você faz o ataque voltar ao adversário. Uma coisa interessante a se notar é que quando mais pontos fizer, o cenário vai sofrendo alterações. Como por exemplo, o cenário começar a desabar sobre você mesmo, começar a chover no barco ou um meteoro vindo na sua direção na nave. E se você mandar bem, terá ainda o Fever Time. Mas lembrando que a partida só termina no final, nada de cometer erros bobos no fim, ou... You lose! No modo principal do jogo, você atravessa por 8 estágios. No final, você enfrenta um robô enorme com movimentos complexos e nem sempre jogando limpo, apelando logo no início. Se fizer Fever Time em todos os 8 estágios, você abre um secreto num estúdio psicodélico com uma música bastante rápida. É o estágio do Pander. Zerando o jogo, você aparece no show de TV Dancing Heroes, apresentado pelo James Funeoka. Lá é contado o prólogo do personagem. Hit, por exemplo, piloto de corridas que estava liderando com 33 voltas de vantagens em Mônaco, quando ele ia cruzar a última curva da corrida, sofre um acidente grave. O carro ficou em chamas. O acidente foi ouvido em toda a pista. No hospital com queimaduras de 30º grau, um milagre aconteceu. Não só ele sobreviveu, mas adquiriu poderes especiais de soltar brasas por suas mãos quando quisesse. Desde então ele é conhecido como Menino Fogo, cuja temperatura corporal é de 45 graus. O duro é ouvir as piadas zorra total do James no início de cada show. One day, a patient asked his doctor, "What's wrong with me? I can handle it. Just give it to me straight." The doc's face became really grim. He said, "It's so horrible, I can't even tell you." Apesar das piadas toscas, elas só aparecem na versão japonesa do game. Na versão americana, o show de James é censurado, não dando a oportunidade de conhecer a história de cada jogador em Booster Groove. Porque a depender das piadas do James, era melhor ser surdo. E a outra grande diferença da versão japonesa para a americana é que algumas músicas são traduzidas para o inglês. Okay, here's something to clear the sky. Oh, I'm missing you and I see you every day. Deep in my heart, I'm longing for your love. I need to feel the warmth of you. I wanna be in the sunshine. Shine on me with your love. Ready, set, jam!
E no final os créditos rolam e o convidado dança no show Dance Heroes. No game é também o modo 2 player, o modo Practice para treinar o ritmo certo a apertar os botões, e quando zera abre o menu Dance View, onde você programa os passos do jogador, a velocidade e ainda tem o manuseio da câmera. No modo opção te dá a oportunidade de ouvir as músicas do game. Booster Groove, embora pouco conhecido pela maioria, é um jogo que você deve dar uma chance ao jogar no emulador. Sim, emulador, pois o game original é um dos mais caros para PS1. Inclusive, hoje em dia, pela sua raridade, não facilmente achará abaixo de $40, mais caro que alguns jogos da nova geração. It's time to boost a move!